Olá, meu povo, graça e paz a todos. Estou aqui para mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Mas antes eu quero convidar você a mais uma vez. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, é muito importante para nós. O objetivo desse canal é semear a Palavra de Deus. E toda vez que você coloca aí o seu joinha, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, você vai estar me ajudando. Não esqueça também de dar uma passadinha lá no meu site, www.miltonsemeando.com. Ali você vai encontrar alguns vídeos desses que eu coloco aqui no YouTube, você vai encontrar esboços de pregação, você vai encontrar também alguns estudos bíblicos. Aos pouquinhos eu vou melhorando, eu vou colocando outros trabalhos mais, e fica ali à vontade para você poder fazer uso deles. Se de repente você vai ministrar a palavra e você gostaria de ter uma ideia, não é para você pegar aquilo ali e pregar exatamente como está lá, mesmo porque a palavra do Senhor se renova todos os dias. Então, com certeza, mesmo que você pegue uma mensagem daquela, você não vai conseguir trazê-la exatamente como eu trouxe, mas ali serve como um exemplo para você. Os estudos bíblicos, da mesma forma, ele vai servir para você poder tirar uma orientação ali, para de repente fazer um estudo de escola dominical, um estudo discipulado. Aí fica por sua conta, fique à vontade, você pode usar à vontade aquilo ali, é tudo gratuito, só não deixa de estar fazendo essa visita e divulgando esse nosso trabalho, porque é muito importante para que a gente possa crescer. Amém? Agora eu vou para uma breve vinheta e logo em seguida nós estaremos dando início a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Muito bem, estamos de volta. Espero que você esteja de posse da sua Bíblia. E se estiver, abra comigo no livro de Provérbios, capítulo 6. Nós vamos ler apenas do verso 6 ao verso 9. E depois nós vamos estar meditando sobre esta palavra. Diz assim a palavra do Senhor: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? É uma palavra até curiosa, né? Isso aqui, Rei Salomão deixou para nós esta palavra aqui, falando sobre justamente a preguiça. E eu queria trazer uma mensagem para nós aqui, é uma palavra de incentivo para todos os nossos irmãos, para todos os que estiverem assistindo. E eu peço já perdão para você, que a minha intenção não é ofender ninguém, é trazer uma mensagem que possa te despertar em alguma situação que talvez você possa estar vivendo ou que mais tarde você venha a viver. E quem sabe você vai lembrar desta mensagem, aquilo ali pode te trazer algo bom. Então eu queria trazer esta mensagem justamente para que a gente possa entender que a nossa vida, queridos, ela não é uma coisa que a gente vai ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Nós precisamos estar ativos. Eu tenho uma vida hoje, claro, hoje eu já estou aposentado, eu alcancei muitos dos objetivos que eu queria ter alcançado, não alcancei todos, mas hoje eu me sinto feliz por aquilo que Deus me permitiu. Mas eu quero dizer para você que em momento algum na minha vida eu comi pão de preguiça. Mesmo no tempo que eu estava fora dos caminhos do Senhor, desviado dos caminhos do Senhor, eu sempre busquei trabalhar, cumprir as minhas obrigações, procurar pelos meus objetivos. Conheci muita gente que, quando conversava, eu entendia que aquelas pessoas tinham até tinham objetivos muito bons na vida, porém elas pararam pelo meio do caminho, elas nunca perseveraram naquilo que queriam. E uma das coisas que é muito importante é isso: nós temos algumas questões que nós precisamos entender que vão realmente contribuir
para que os nossos objetivos sejam alcançados. Primeiro deles, compromisso com aquilo que você quer. Você tem que ter compromisso com aquilo que você quer. Se aquilo que você quer é na área profissional, então você tem que se preparar. Então, primeiramente é o compromisso. Outra coisa é a perseverança. Você não pode deixar de perseverar no que você quer. Porque muitas vezes a pessoa, no primeiro problema, ela desiste, então ela não vai alcançar nada na vida. E, principalmente, você ter os seus objetivos muito bem entendidos. Você não pode querer uma coisa que você não domina. Sabe, a pessoa de repente, eu já vi uma pregação de um pastor que ele fala isso. A pessoa de repente fala que quer ser engenheiro civil, mecânico, não sei, mas o cara detesta matemática. Como é que ele vai querer uma coisa se é uma área que ele não domina, que ele não tem prazer em fazer? Então ele tem que procurar alguma coisa. Os seus sonhos, eles têm que estar alinhados, primeiramente, com os sonhos de Deus. E segundo, tem que estar alinhado com aquilo que você é capaz de fazer, com aquilo para o qual você foi capacitado. Então nós não podemos deixar de sonhar. Como eu sempre falo nas minhas ministrações, o homem que para de sonhar, ele perde metade da sua vida nisso aí. Metade da sua vida morre ali, se ele para de sonhar. Então o sonho é o que move a vida do ser humano. E a preguiça, ela mata e faz com que o homem ele perca as boas oportunidades na vida. Postergar para amanhã o que pode ser feito hoje, talvez amanhã não seja possível. Então, quando você tem hoje uma oportunidade, procure pegar esta oportunidade e realiza aquilo, avalia naturalmente, né? Aquilo que você quer fazer e faça, vá à luta, sabe? Se entregue naquilo que você quer fazer, naquilo que é o seu objetivo. Porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. E eu queria começar esta ministração falando aqui de uma ilustração que eu vi há uns anos atrás. Eu fui numa palestra e o palestrante contou essa ilustração aqui. E eu acho que ela vem bem a calhar com a mensagem que eu tenho hoje para cada um que está aí do outro lado me assistindo. É uma mensagem que fala de um sábio, é uma ilustração, ela fala de um sábio. Este sábio tinha um jovem que caminhava com ele, e este sábio andava por muitos caminhos, ensinando para aquele rapaz tudo aquilo que ele sabia e aquilo que ele entendia que ia ser bom para a vida daquele rapaz. Aquele rapaz seria o seu sucessor. Assim como nós vemos lá na palavra de Deus, Elias, Eliseu junto com ele, Eliseu se tornou o sucessor de Elias. Moisés, Josué junto com ele se tornou o sucessor de Moisés. E assim muitos outros casos na palavra de Deus, homens ensinando outros para que aqueles dessem sequência àquilo que era o projeto de Deus para aquela pessoa. Então aquele sábio, ele estava caminhando e levando com ele um discípulo ao qual ele estava ensinando. Já estava há muito tempo caminhando junto, aquele jovem já estava muito bem treinado, faltava pouca coisa para que aquele jovem pudesse começar a seguir os seus caminhos sozinho. De repente eles chegaram num lugar muito bonito, assim, um lugar lindo, uma colina que olhava-se assim para baixo, aquela colina, aquela coisa verde, linda mesmo, muito lindo, aquela coisa que Deus preparou, que parecia um quadro pintado. Aí aquele jovem olhou, admirou aquele lugar, junto com o sábio, que era o seu mestre, e aí eles perceberam que lá naquela parte mais baixa havia uma pequena casinha. E aí ele foi se dirigindo até aquela casinha junto com o seu discípulo e foram chegando lá. Quando chegou lá, tinha um homem deitado numa rede, algumas crianças brincando, uma mulher lá na cozinha fazendo alguma coisa. E aí ele chegou lá e cumprimentou aquele homem na rede. Bom dia! O homem retribuiu o cumprimento. Bom dia! Ele falou: o senhor é o proprietário daqui? Sou. Essa é a sua família? Sim, meus filhos estão ali brincando, minha esposa está ali dentro. Só podia me arrumar um pouco de água? Sim, pois não. A mulher foi lá, pegou uma água lá numa caneca, deu para ele, deu para o jovem e tal. E aquele sábio iniciou ali um bate-papo com aquele homem e falou assim: o senhor é dono dessa terra? Ele falou: sou. Poxa, mas uma terra tão vasta dessa, uma terra tão grande, tão bonita, o senhor não tem vontade de fazer isso aqui ser transformado?
aqui dá para plantar, aqui dá para criar um gado, aqui dá para o senhor fazer uma coisa muito boa, uma bela de uma fazenda. Ele falou, isso aqui é herança dos meus pais, mas eu não tenho intenção de fazer nada disso não. Se você olhar ali do lado, eu tenho uma pequena plantação ali, de alface, cenoura, tomate. Ali eu tiro o sustento para minha família. Do outro lado ali no fundo eu tenho umas galinhazinhas que dão uns ovos, de vez em quando a gente abate um franguinho aí para comer. E do outro lado ali eu tenho uma vaquinha. Aquela vaquinha é onde nós ganhamos um dinheiro com ela, porque todo dia de manhã eu levanto bem cedo, tiro o leite daquela vaca, ponho numa carrocinha que eu tenho, levo até a cidade, entrego lá, vendo lá num empóriozinho que tem, ganho um dinheirinho, é o dinheiro que eu compro aquilo que falta. Eu estou criando minha família, está muito bom assim. Aí o sábio perguntou para aquele homem, mas o senhor não pensa nos seus filhos? O senhor tem filhos pequenos ainda? Num futuro próximo, seus filhos vão crescer. Será que não seria interessante para eles frequentarem uma faculdade? Eles, de repente, se o senhor transformar isso aqui numa fazenda, um negócio bonito, com certeza seus filhos vai ser muito bom para eles. Vai ser, não penso em nada disso não. Amanhã meus filhos crescem e vai fazer a mesma coisa que eu estou, nós vamos dando continuidade, vamos vivendo a nossa vida. Aí aquele sábio ficou indignado com aquilo. Falou, bom, tudo bem, ele é o dono da casa, né? Não tem problema. Aí agradeceu e foi embora, seguiu em frente. Voltou para o caminho que estava, ficou numa pousadazinha ali próximo, numa cidade bem próxima de onde ele estava. Aí ele pegou e foi, à noite, chamou o seu discípulo, era uma certa hora da noite, já bem tarde, chamou o seu discípulo e falou, vem comigo. Aí o discípulo foi junto com ele, eles foram lá naquela casa, onde estava, onde morava aquele homem que ele esteve visitando um período mais cedo. Chegou, parou naquela colina, falou para o discípulo dele, você vai lá, você vai entrar lá atrás no local onde tem aquela vaca, você vai roubar a vaca daquele homem. O discípulo não entendeu nada, falou, mas como assim? O senhor vai roubar aquela vaca lá, ali na frente tem um precipício, você vai empurrar ela para dentro do precipício. Como assim? Vai matar o bicho? Vai. Aí o rapaz falou, olha, quando ele ficou meio indignado, mas o mestre falou, quando você veio aprender comigo, eu falei que você não tinha que questionar nada. Tá bom. Aí ele pegou e foi lá, pegou a vaquinha, caminhou com ela uns poucos metros, tinha uma ribanceira, ele empurrou a vaca na ribanceira, empurrou a vaca no precipício. E veio transtornado com aquilo. Chegou para o mestre e falou, mestre, e agora? Falou, agora não pode. Como assim nós vamos embora? Só vai deixar o animal lá, o animal deve ter morrido. Falou, deixa lá. E aí pegou e foi embora. E seguiram viagem. Quando chegou lá, muitos dias depois, o mestre chamou o jovem e falou para ele assim, meu querido, você andou comigo durante todo este tempo, agora você vai andar por sua conta. Por quê? Agora você vai encontrar um discípulo, e esse discípulo você vai fazer com ele a mesma coisa que eu fiz com você. Ele vai caminhar com você durante alguns anos e você vai ensiná-lo. Você vai ensinar essa pessoa tudo aquilo que eu ensinei para você e muito mais que você deve ter aprendido e que você ainda vai aprender na experiência do dia a dia. E ali eles dois se despediram. O rapaz ainda com a mente muito perturbada por causa do que ele tinha feito, mas tudo bem, seguiu a vida dele. Seguiu, foi para uma outra cidade. Lá ele conheceu um jovem que também queria segui-lo para aprender com ele, assim como ele tinha aprendido com o mestre anterior. E aquele jovem começou a caminhar com este mestre que anteriormente era um discípulo. E começaram a andar por cidades em cidades, ensinando, aprendendo, trabalhando, fazendo um monte de coisa. Alguns anos depois, este jovem já com aquele outro, esse jovem que foi formado, já não tão jovem assim, já tinha passado alguns anos, e aquele outro que estava acompanhando ele também já estava quase no ponto de entregar para ele seguir sozinho. Esse jovem, numa dessas andanças, foi parar lá naquele lugar aonde anos atrás ele havia empurrado aquela vaca no precipício. E aí ele parou em cima daquela colina e olhou
para aquela casinha, aquele casebrezinho que havia lá, e tomou um susto. Quando ele olhou aquele casebre, ele falou assim: meu Deus, olha o tamanho da casa que tem ali. E aí ele percebeu que havia alguns carros, aquelas caminhonetonas que fazendeiro usa, né? Aquelas caminhonetonas bonitas, aquelas rodonas altas. Devia ter umas 3, 4 estacionadas ali. A casa muito bonita. Olhou para um lado, gado na colina. Olhou para o outro lado, plantação. Olhou para o outro lado, sabe, um pomar, aquelas coisas lindas. Ele olhou e falou: ah, eu acho que aquele homem vendeu a casa. Depois daquilo que o mestre me fez. Ele pensou, né? Ele não comentou com o rapaz. Ele pensou assim: depois que o mestre me fez empurrar a vaca dele lá no precipício, aquele homem deve ter perdido a única renda que ele tinha, que era justamente aquela vaquinha. E aí ele deve ter se desiludido, ele deve ter vendido, foi embora. Vendeu, e outra pessoa que veio, olha o que fizeram. Realmente ficou bonito, né? Aí ele desceu e foi até aquela casa, junto com aquele jovem que ele estava ensinando. Quando ele chegou naquela casa, tinha um moço, novo ainda, garotão, chegando numa bela de uma caminhonete, e aí ele chamou o rapaz: bom dia, tudo bem? O rapaz o cumprimentou alegremente. Pois não, ele falou: olha, eu estou dando uma passada por aqui, e eu achei curioso, há uns anos atrás eu passei aqui, e aqui era uma casinha pequenininha, hoje é essa casa tão grande, os antigos proprietários venderam para vocês? Como é que foi? Você sabe? Ele falou: não tem antigo proprietário. O proprietário daqui é meu pai. Aí seu pai é. Eu posso ver ele? Pode. Ele está aqui dentro. Aí entrou lá, saiu aquele senhorzão, bem vestido. Aí quando o rapaz olhou, ele lembrou daquele homem deitado na rede. Aí ele falou: olha, eu tive aqui há uns anos atrás, há uns 15 anos atrás, com uma outra pessoa. Eu era bem garoto na época. E eu lembro que aqui era somente uma casinha, muito simples, havia algumas crianças, eu era adolescente na época, devia ter meus 17 anos, 16 anos, e eu notei que agora o senhor tem uma casa grande, uma casa bonita, o senhor mudou aquele lugar. Ele falou: infelizmente eu não tive outro jeito. E que ele falou: infelizmente não, felizmente aconteceu alguma coisa que eu precisei realmente mudar. Não é infelizmente não, eu errei a fala. O que ele falou? Ele falou: olha, eu tinha uma plantaçãozinha, eu tinha aqui umas criação de galinha, eu tinha aqui os ovos que a gente comprava, que a gente usava da própria galinha de casa, e eu tinha uma vaquinha que eu tirava a leite dela toda e vendia na cidade. Era aquilo que dava o dinheiro pra gente. Só que teve um dia, eu deixei a vaquinha amarrada aqui no curral, e ela acho que se soltou. Se soltou, saiu andando naquela direção ali onde tem um precipício, e como estava escuro, ela deve ter caído e morreu. E aí eu falei: e agora? Como que eu vou ficar com a minha família, que a vaca era o único meio de renda que eu tinha? Aí eu tinha duas opções: ou eu vendia isso aqui e ia embora, morar em outro lugar, trabalhar para alguém, ou então eu investia nesse lugar e resolvia fazer uma coisa melhor. E foi o que eu pensei. Lembrei que aquele homem havia dito para mim, que passou aqui com você, que eu poderia investir nesse lugar para minha família, para o meu futuro, né? E eu achava que não, mas olha o que aconteceu. Eu acabei investindo, acabei arrendando uma parte da terra, com o dinheiro eu comprei insumos, comecei a plantar, comecei a criar outros animais, criei mais vaca, aí comprei, hoje eu tenho um rebanho de vaca, hoje eu tenho uma plantação disso, tenho uma plantação daquilo, e a fazenda cresceu, meus filhos estão estudando, você vê que a coisa realmente melhorou. Aí o jovem que nessa época já estava fazendo, já era um sábio levando alguém junto com ele, aí ele prestou atenção no que o homem falou e falou: realmente aquele homem precisava que aquela vaquinha fosse tirada dele. A vaca foi para o precipício e aquele homem acordou. Então eu quero dizer para nós uma palavra que é uma palavra de ânimo. Muitas vezes nós perdemos algumas coisas na vida e ficamos muito tristes com aquilo, porque achamos que aquilo ali era a melhor coisa que nós tínhamos. E, na realidade, aquilo ali você estava sendo paralisado. Muitas vezes, querido, as pessoas estão presas em alguns lugares, estão presas em algumas circunstâncias, e aquilo ali acaba atrapalhando aquela pessoa de crescer. Eu me lembro que uma vez, eu já contei isso numa outra situação, falando de um outro problema,
Eu trabalhei numa empresa há muitos anos e eu me lembro de uma situação que eu vivi assim, que eu presenciei, que tinha um jovem que ele era de um setor, ele era um auxiliar naquele setor, e o sonho dele era fazer um determinado curso e mais tarde se tornar um profissional naquela área dentro daquela empresa. Só que porque o chefe dele era formado naquilo que ele estava estudando, começou a tentar convencê-lo a não fazer aquele curso. Tipo assim, olha, esse curso hoje não tem muito valor não, larga isso aí, procura fazer uma outra coisa. Na realidade, o chefe dele, pelo que deu a entender, ele estava com medo de perder aquilo que ele tinha. Por quê? Porque ele respondia por um departamento, porque ele era um técnico naquela área, e tinha um outro se formando naquilo. E aí ele começou, e como aquele outro jovem também era um menino ainda, mas era um menino que tinha um certo crédito dentro da empresa, ele começou a perseguir aquele jovem. Aquele jovem foi ficando muito triste com tudo aquilo, e teve uma oportunidade, ele até arrumou um jeitinho e conseguiu dispensar o rapaz. Ele mandou o rapaz embora, e o rapaz acabou sendo demitido da empresa. Ele conseguiu num momento lá, deve ter pego alguém que confiava nele na diretoria e acabou demitindo o jovem. E eu lembro daquele rapaz, o rapaz era muito eficiente, não haviam problemas que pudesse desaboná-lo, mas o cidadão que começou com essa de tentar tirar o rapaz da frente dele, tipo assim, vou tirar o que pode atrapalhar o meu caminho, aquele rapaz acabou saindo. Anos mais tarde, eu estava trabalhando numa indústria aqui de Cubatão e estava acontecendo naquele dia uma integração, que é uma coisa que eles fazem com todos os novos que entram naquela área, e fazem uma renovação todos os anos. Eu estava numa renovação e eu vi esse jovem lá que estava fazendo uma integração, porque ele estava vindo com uma empresa de São Paulo na função de supervisor naquela área em que ele havia se formado para poder trabalhar ali dentro. Ou seja, lá na empresa onde nós estávamos, alguém estava atrapalhando ele e aquilo entristeceu muito a vida dele. Porém, Deus estava preparando coisa muito melhor. Então, muitas vezes, nós estamos presos em algumas coisas que precisam ser soltas. Nós precisamos largar aquilo ali, nós precisamos tirar a mão daquele negócio, porque aquilo ali está nos prendendo. E ali, por exemplo, muitas vezes aquilo está nos impedindo de crescer. E este homem que eu falei aqui, que ele tinha a casinha dele, os filhos pequenos, ele achava que do jeito que ele estava bom. Por quê? Porque dentro do contexto dele, dentro do métier dele ali, ele tinha o que ele precisava. Mas ele poderia ter muito mais, ele poderia evoluir, ele poderia crescer. E muitas vezes hoje, nós não evoluímos, nós não crescemos, porque nos prendemos em algumas coisas que não deveríamos nos prender. Muitas vezes nós temos oportunidades de alcançar coisas maiores e deixamos de alcançar. Por quê? Porque nós ficamos presos nas menores. Então é muito importante que a gente veja isso. Quando vem a oportunidade, precisamos rapidamente buscar fazer o que tem que ser feito naquele lugar, sabe? Eu me lembro que muitos anos atrás, a empresa que eu estava, ela estava fazendo a certificação ISO 9000, e muita gente lá começou a achar ruim, porque começou a ter algumas mudanças. Mas quando surgiu a primeira oportunidade, eu fui o primeiro a dizer, eu quero fazer esse curso, porque é mais uma coisa, e acabei me tornando um auditor da ISO na época, auditor interno da empresa que eu trabalhava, mas me tornei, tirei um diploma daquilo ali, que aquilo ali entrou no meu currículo, fortaleceu o meu currículo para outras coisas mais. Numa determinada empresa que eu fui trabalhar depois, a empresa quando viu falou, poxa, você é certificado ISO, que maravilha, isso deve ter pesado na minha admissão naquela empresa. Por quê? Porque são situações que a gente muitas vezes não podemos ficar preso. Eu, por exemplo, eu trabalhei muito tempo nesta empresa e eu trabalhava sempre em obra. E as obras que eu trabalhava ainda não tinha informática, não tinha sido informatizada. Até que eu fui trabalhar numa área industrial. Quando eu fui trabalhar nessa área industrial foi que eu vi a necessidade, porque enquanto eu estava nas obras eu não tinha visto isso muito. Eu vi a necessidade, a primeira coisa que eu fiz, corri para um curso de informática. Fiz um curso aí de 1 ano e meio. Me formei técnico de informática sênior. Conclusão, eu não fiquei esperando
que alguma coisa caísse do céu, eu fui à luta. E muitas vezes há uma dificuldade muito grande nas pessoas de fazer isso. As pessoas deixam de crescer na vida, isso eu falo, na vida profissional, na vida espiritual também, porque elas param. E não é isso que Deus quer de mim e de você. Deus quer que nós prossigamos em frente. Há 3 coisas que, quando lançadas, nunca mais voltam: a flecha atirada, a palavra proferida e a oportunidade perdida. Muitas pessoas perdem oportunidades na vida e elas nunca mais vão alcançar aquela oportunidade. Muitas vezes a pessoa fala uma palavra que traz uma ofensa para alguém e ela pode pedir 1000 perdões, mas aquilo nunca mais será pagado. Porque pode passar anos e anos, a pessoa pode perdoá-la, mas aquela palavra que ela lançou, aquilo pode ser um espinho na carne dela por causa de algo que ela falou. Assim como a oportunidade, pessoas nunca se perdoam porque tiveram oportunidades de conquistar coisas boas e não a fizeram. E aí, depois não adianta reclamar, não adianta viver sofrendo aí, reclamando da vida, colocando a culpa no governo, colocando a culpa nas pessoas e esquecendo que o maior culpado foi você e fui eu. Aquilo que acontece na minha vida, querido, aquilo que acontece na tua vida, as consequências que nós acabamos tendo que assumir, são porque nós fizemos uma coisa errada. Então, fica aqui a minha palavra para você e é para mim também. Nós não podemos desistir dos nossos sonhos. E nós não podemos ficar presos em coisas pequenas que podem muitas vezes estar nos impedindo de alcançar coisas maiores. A vida, ela é, vamos dizer assim, é que nem uma vez eu falei para os meus filhos, falei, olha, o mundo não para de girar, não vai parar para você subir, trata de pegar com ele andando, assim como a gente fazia no tempo de garoto novo. Eu não faço mais isso hoje, eu não sou maluco, mas quando era garoto, muitas vezes, pegava um ônibus correndo, saía correndo atrás e subia ali. Ou seja, a vida é mais ou menos assim, ela não para ninguém subir, você tem que subir com ela andando, você tem que subir com ela em movimento. Ou seja, você tem que buscar aquilo que você quer. E isso a palavra de Deus nos ensina. Quando eu leio esse texto aqui que o rei Salomão fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. É uma palavra forte. É uma palavra, de certa forma, se a pessoa não souber digerir isso muito bem, até ofensiva. Pô, tá me ofendendo, tá me chamando de preguiçoso? Só porque ele vive correndo para lá e para cá, ele quer fazer tudo, eu sou obrigado a ser que nem ele? Não. Mas a gente não pode esquecer que os nossos sonhos são aqueles que movem o nosso ser. Nós precisamos continuar vivendo. A palavra de Deus no livro de João 10:10, na parte B, diz que Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Mas quando Jesus fala abundância de vida, são coisas boas, são coisas que você vai ter que buscar. Ele não vai chegar com uma cestinha na tua mão e falar, toma filho, a vida que eu quero para você é essa. Não, ele te dá as condições para que você alcance. Te dá saúde e a disposição. Agora a preguiça você tem que abandonar. A preguiça você tem que buscar viver longe dela. Você tem que buscar alcançar aquilo que você quer, aquilo que você tem buscado. Queridos, eu me formei técnico em edificações em 1982. Pensa você como é que foi aquilo. Foi tremendamente cansativo. Eu trabalhava, eu saía da minha casa às 5:30 da manhã e eu só chegava de volta depois da meia-noite. Eu casei, já tinha vindo o meu primeiro filho, Carlos, e foi uma luta tremenda naquele tempo até alcançar o último ano e aí sim eu poder usufruir um pouco das coisas. E não pensa que quando eu terminei o meu curso de edificações, no ano seguinte eu já estava usufruindo daqui, não. Aquilo ainda demorou um tempo, eu tive que provar a minha qualidade. A empresa em que eu trabalhava, ela viu que eu havia me formado, mas ninguém pegou o Milton e colocou diretamente como técnico de edificações, não. Eu tive que ralar muito ainda dentro de obras, fazendo coisas muitas vezes
fora do normal, porque as pessoas estavam acostumadas a fazer as coisas tudo dentro daquele contexto, e eu, para alcançar o que eu queria, eu comecei a fazer coisa além da conta. Até mesmo em alguns momentos eu fui até, vamos dizer assim, eu fui até repreendido por algumas pessoas. Teve gente na empresa onde eu trabalhei que falou que eu não ia conseguir nada fazendo da maneira que eu estava fazendo, que a única coisa que eu ia conseguir é que as outras pessoas também não crescessem, porque tudo que precisava fazer eu me dispunha. Mas por quê? Porque eu queria crescer. E eu não estava passando por cima de ninguém. Apenas que todo o trabalho que tinha que ser feito, eu não esperava que ninguém viesse fazer. Muitas vezes a empresa vinha para mim e colocava e eu fazia. Eu sou de um tempo, querido, que o homem, ele hoje, por exemplo, você vai numa área industrial, se você exerce mais de uma função, lá dentro você só vai exercer uma, porque está dentro da lei e tudo mais. Mas aqui fora do contexto industrial, às vezes a gente tem que fazer alguns sacrifícios, e eu fiz muitos na época, para poder alcançar os meus objetivos, meus sonhos. Então é muito importante. Uma coisa para a gente meditar: cuidado com a preguiça. Não deixe que isto venha tomar os seus sonhos. Lembre-se que você hoje, tá? Não é hoje. O que você será amanhã é o que você pretende hoje. É o que você sonha hoje. Esse é o que você será amanhã. Se o seu sonho for grande, amanhã você tem grandes possibilidades de crescer. Se o seu sonho for pequeno, você tem possibilidades talvez de nem alcançá-lo. Amém, queridos? Quero convidar você nesse momento, fechar os seus olhos, ore comigo, nós vamos estar orando, depois eu vou às considerações finais. Pai amado, em nome de Jesus, te agradeço por este momento tão precioso, momento da oração, momento também que podemos trazer a Tua Palavra, falando dos sonhos, falando daquilo que nós estamos buscando e que precisamos buscar no nosso dia a dia. Abençoa a vida daqueles que estão do outro lado desta tela, abençoa os sonhos de cada um, Senhor. Que cada um de nós possamos ter os nossos sonhos verdadeiramente firmados no coração e que estes sonhos, Senhor, estejam também alinhados com o coração do Senhor. Que cada uma das nossas propostas de vida nós possamos, Senhor, continuar. Que nós possamos buscá-la, que nós possamos fazê-la. Que tudo na nossa vida, Senhor, seja para a glória do Teu nome. Que tudo seja para honrar a Tua majestade. Que tudo seja para fazer a Tua vontade. É o que eu te peço neste momento e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Obrigado por você estar comigo até agora. Não esquece, deixa o seu joinha, se inscreve no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Compartilhe também este vídeo com as suas redes sociais. Dá um passeio lá no nosso site e um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.